Fala, foguetes! Bem-vindos ao nosso canal. Estou aqui, eu, Adriano Adenauer. Rebeca Yara. E somos o Fogcast. Fogcast. Estamos aqui diretamente para trazer um conteúdo para você de verdade sobre o pessoal aqui da Espanha, sobre a nossa história e para clarificar um pouco mais a sua mente e trazer a verdade mesmo que doa. É isso, meu amor? É isso, eu já fiz ele até parar de falar a frase no início. Você tá vendo como é que é? Então, pessoal, você que tá entrando agora, se inscreva no canal, aperta em curtir, ativa o sininho. Se você estiver nos ouvindo no Spotify, ativa lá as 5 estrelas e nos segue. Isso vai ajudar a gente demais, vai fazer a gente alcançar muito mais pessoas. E, obviamente, trazer mais conteúdo pra vocês, né? Perfeito. Já encaminha esse episódio também para os seus amigos aí, que a gente vai conversar sobre imigração, sobre ser empresário aqui atuante em Madrid. Estamos com uma convidada grandíssima para trazer uma verdade para você de como que é ser empresária e advogada aqui na Espanha, especialmente em Madrid. Vamos falar por partes, então você que realmente quer saber sobre todo o assunto, fique até o final pra você entender tudo que vamos falar aqui hoje, porque ela não trabalha só com uma parte, ela trabalha com muitas. Perfeito, já quero deixar também um agradecimento pro nosso parceiro Douglas Valente, do Brazucas Brothers, canal no YouTube, só você entrar lá, ele é um podcast aqui de Madrid, já atuante há muito tempo, há bastante tempo, e ele entrevista também várias pessoas que podem agregar também na vida de vocês. Não deixa de se seguir e se inscrever no canal dele. Não é isso? Aí, gente. Então, quero começar com vocês aqui, com a nossa amiga, empresária, advogada, imigrante, que está atuando aqui na Espanha. Ela já está há 8 anos aqui, é dona de uma cafeteria aqui em Madrid. Nós vamos descobrir um pouco mais da história da grandíssima... Convidada, Amanda Clabinho, uma salva de palmas para ela, pessoal. É isso, Amanda, bem-vinda. Muito obrigada, Fogcast, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Como eu disse a eles, é meu primeiro podcast, minha primeira entrevista formal, então estamos aqui primeira vez. É Muito isso, bem. maravilha. Inclusive, ela tem uma parceria, né, com a Karine, né? Sim, exatamente. A Karine que falou aqui pra vocês também. Eu sou advogada aqui na Espanha, assim como a Karine, e a gente faz parte da mesma associação, a DAB, Associação dos Advogados Brasileiros na Espanha. Então você que ainda não foi lá e viu esse episódio, já corre lá, porque lá tá tudo que você precisa para emigrar na Espanha. E obviamente que essa parte 2, porque ela vai falar coisas muito importantes também. É isso. Então, Amanda, você já está aqui há 8 anos. Exato. Caraca, bastante tempo, hein? Bastante tempo, exatamente. E Ou seja, já passei por toda aquela fase de adaptação, de negação, as fases da imigração. Aquela doença, chateação de querer voltar pro Brasil, aqui não é o meu lugar, né? O que fez você permanecer? Bom, na verdade, não sei o que me fez permanecer, eu sei o que me fez sair do Brasil, né? Que foi todo o tema da segurança. Então, eu tenho filhos pequenos e a gente decidiu sair do Brasil por conta de segurança. Então, largamos tudo que a gente tinha lá, não que a gente tivesse uma vida ruim, mas eu não queria que meus filhos vivessem na bolha, que é como a gente vivia no Brasil. Eu queria que eles saíssem dessa bolha. E viemos aqui para Espanha. Nisso, meu marido era diretor de um banco, eu tinha o meu escritório com 200 advogados, estava bem no Brasil. Caracas. A gente deixou tudo e veio pra cá viver uma vida nova. Então, eu sei o que me deixou. Então, todas as dificuldades que eu vivi aqui como imigrante, que eu sei que todos vivem, porque, enfim, hoje eu trabalho com imigração e eu sei que vivem, o que me fez ficar e enfrentar essas dificuldades foi esse desejo de sair de lá. Tá? De não viver isto com os meus filhos. Então, por todas essas fases que eu passei, quando vinha aquele desespero, aquela vontade de arrumar mala e voltar, vinha isso mais forte na minha cabeça pra ficar. A segurança é sempre o top 1. Exatamente, exatamente. Eu acho que só, enfim, eu não quero seguir falando desse tema, mas quando a gente vive uma situação de agressão no Brasil, e eu acho que todo mundo que é do Brasil sabe do que eu tô falando, você sabe quanto valor tem você sair, andar na rua a qualquer momento, andar de vidro aberto, os meus filhos poderiam andar a pé comigo na rua, né? Nossa. É complicado. Eu acho que se você botar o microfone, de repente depois pode sair o som melhor. Assim, tá melhor? Melhor? Perfeito. Ótimo. A segurança, ela é o ponto principal. Exato. Sempre o ponto chave. Top ranking, sempre quando a gente comunica, conversa com alguém e pergunta por que você está aqui, decide ficar aqui, segurança está ali entre os 3. Sempre. Exatamente. Verdade. Sempre. Você é de onde?
Eu sou de São Paulo, capital. Nascida e criada. São Paulo, capital. Caraca, eu tô com Faz muitas tempo que eu não perguntas. vejo São Paulo. Eu tô com muitas perguntas. Empresária atuante com 200? Eu tinha um certo? escritório, exatamente, 200 com 200 advogados? com 200 advogados em São Paulo. Uma liderança em cima Exatamente. Estava bem ali, não é nada que estava mal, vendi as cotas do meu escritório para vir para cá e, enfim, em princípio, ser mãe, né? Porque a gente já tinha, eu tenho uma cafeteria, como ele disse, é o Patio Vertical, que está no centro de Madrid, perto do Museu do Prado. Que A gente já tinha... Estão convidados lá mais Estamos tarde. convidados? Estão convidados, sai lá. Lá tem que é cafezinho delícia. americano? Tem cafezinho americano? Tem tudo, café, enfim, um blend que a gente fez, já fazendo uma propaganda, Vem né? cá, seu café é o quê? É um café espanhol? Não, um café... é espanhol. Eu ia perguntar isso agora. É espanhol, não tem nada de brasileiro Sim. lá, é pra turistas, enfim, que vêm em geral, porque a gente tá numa zona bem turística, no Triângulo dos Museus, legal. entre Reina Sofia, Ticene e Prado, então uma zona bastante turística, bem legal, a gente já tinha esse café, não era nos moldes que era hoje, então a gente veio pra cá com isso, mas eu tinha meus filhos bem pequenininhos, eu vim com uma filha de 3 meses e um filho de 2 anos recém-completos, então vim ser mãe em um princípio, né, e aí aqui tentar ver como eu voltava a ser advogada, porque é uma profissão difícil de Você atuar demorou fora. quanto tempo pra voltar a ser advogada? Olha, na verdade foi um caminho. Primeiro, como eu falei, eu passei pela negação e pra mim foi muito forte a negação profissional, porque eu me senti muito rejeitada aqui como advogada, que a gente vem de fora e, enfim, por todas as dificuldades relativas à profissão, que é uma profissão que não se homologa, é uma profissão que exige todo um trabalho para você retornar. Aí eu ia fazer entrevista em alguns escritórios e eu tenho filho pequeno, já tinha 35 anos, então tinha uma rejeição forte. Então eu passei pela negação e falei, quer saber, eu não vou fazer mais nada disso. Eu não quero mais, eu vou trabalhar com outra coisa. E comecei a cuidar um pouco do marketing, da minha cafeteria, pensar o que eu podia fazer de diferente, mas eu sou uma apaixonada pelo direito, desde Então, os 9 anos. No caso, você tava super bem lá, viu, gente? Essa parte muito clara, ela tava super bem, não é aquela pessoa que veio só fazer um pé de meia, não. Ela decidiu vir com uma decisão, porque, né, sabemos como tá a segurança do Brasil. E como é que você se deparou com isso? Assim, foi bom, foi ruim? Né, você está contando em relação a ser mãe, mas obviamente que tem, né, parte financeira. Exatamente. Não, tudo muda muito, né? A gente viu uma situação muito confortável no Brasil e mudamos pra cá com uma situação confortável financeira, mas você vê o seu dinheiro indo embora. Tanto que quando eu vou fazer ali planejamento com o pessoal, eu falo, gente, não vem justo, porque o dinheiro vai embora. O meu também foi no começo, porque por mais que a gente tivesse a cafeteria, a gente tinha muito mais coisa ali no Brasil pra segurar a onda e no começo o dinheiro vai mesmo, né? A gente é mobiliar apartamento, é comprar carro, ou seja, é tudo desde o zero, né? Então... E se trazer de real pra euro já era. Já queima um monte de dinheiro, Mas você então... abriu a cafeteria logo quando você chegou? A cafeteria, ela já existia. Legal. A cafeteria você existia. comprou o ponto? Não, ela existia e já era nossa, tá? Mas assim, já tinha exatamente, aqui. era um negócio, como meu marido já tinha vivido aqui, de 2004 a 2008, ele já tinha o negócio, mas assim, não era um negócio que a gente cuidava do nosso jeito. Enfim, era um negócio que valia um investimento. E quando a gente veio pra fazer esse investimento valer mais, né? Porque, enfim, antes ele era um extra e ali naquele momento, naquele princípio, ele ia ser o principal. Então a gente veio ali pra né, viver aquela cafeteria. Eu aprendi a fazer café, gente. Atendi muita gente ali como camareira, com a blusinha. Já foi arranhando no espanhol, inglês? Já fui aprendendo, porque quando eu cheguei aqui, gente, essa foi uma dificuldade muito grande. Eu não falava um A em espanhol. E inglês? Inglês eu falava muito bem, então ali na cafeteria eu me virava bem, mas tem que falar espanhol, né? Não adianta. Mas Então, o seu espanhol, mais que seu café era espanhol. exatamente, então eu tinha que saber o que era um cortado, o que era um manchado e falar bem, enfim. Gente, não essa tinha parte jeito. é a mais difícil. No Brasil, chegar lá, eu quero um café ou um café com leite. Fica mais fácil, né? Aqui, quando começa a falar, o Adriano Quero passa isso pingar. direto. Eu quero um café. Ele, sim, café de quê? Sim. Café como? Como café? Café sol, café cu, café Lá não sei o quê. cortado, curto. E o Adriano, mas eu quero um Americano. café, só um café. É cortado, curto, americano, doble, largo de café, com leite verretado, ou seja, as opções Muita. são imensas, então eu fiquei lá Fora muito as que tempo. tem cachaça. Exatamente. Você sabia que Temos tem aí também. uma que vai com álcool. Pra Até disfarçar com de manhã. Baileys. No Brasil não ia rolar isso do Baileys, porque no Baileys no Brasil tá muito caro, né? Aqui culturalmente a gente nunca chegou a comunicar isso, mas aqui culturalmente o espanhol ele gosta bastante de tomar um negocinho Não de só o manhã espanhol, o cedo. estrangeiro em O si, estrangeiro né? todo, O estrangeiro né? em si. A galera bebe muito aqui. Bebe muito mais. Os gringos tomam café, o café deles, em vez de ser café, né, é rum com Coca-Cola.
Isso é com Coca-Cola. Né? Você viu demais isso, né? Não é possível. Canha, ou seja, cerveja aqui. Vixe, A partir mais das tem? 11 já pode. Ah, não, tem gente que acorda. E eu já fiz isso, já não vou mentir. Inclusive, eu até curava ressaca assim, quando eu bebia mais, que eu era mais adolescente. Deus me livre. Cultura. Exatamente. Me libertei, gente, me libertei. Quando você, graças a Deus. Adriano custou muito a acostumar as culturas aqui, gente. Amanda, você também, era atuante no Brasil. Sim, Você trabalhava dentro dos tribunais. exato. Liderava 200, você liderava 200, estava de frente junto com eles, Sim. dando treinamento. Tudo, ou seja, na atenção a cliente, a gente acompanhamento. trabalhava, meu escritório trabalhava para bancos, para empresas grandes, Uhum. e enfim. E vamos lá, como que foi a situação emocional de que quando você chegou aqui, você lidando com 200 colaboradores, clientes e tudo, chega aqui para virar mãe e trabalhar em cafeteria? Porque emocionalmente tem uma quebra Sim. de patamar, certo? Então como que foi? Conta pra mim, como é que foi essa situação interna, emocional para você lidar com tudo isso? Foi muito difícil. Foi muito difícil porque a questão da cafeteria, pra mim, foi até um upgrade. Ela não foi um downgrade. Ou seja, quando eu cheguei, eu não fui trabalhar direto na cafeteria. Então, pro meu marido assumir a cafeteria e tornar a cafeteria mais rentável, eu tive que ficar em casa com as crianças e cuidar da adaptação deles. Que aqui é muito diferente, né? A gente não tem ponto de apoio, por mais que eu trouxe... Minha mãe veio comigo, porque minha mãe é portuguesa, muda muita coisa, né? Então, assim, eu fiquei em casa e me tornei mãe, pelo menos ali por um ano. E foi muito difícil pra mim. Eu cheguei a pesar 47 quilos, assim, eu fiquei muito mal, foi muito difícil, foi uma parte bastante pesada. Eu sempre quis ser mãe, mas meu foco sempre foi ser mãe, mas ser profissional, né? Então isso foi muito difícil, muito complicado, mas aí quando minha filha já tava com 1 ano e meio, foi pra guarderia, eu comecei a ir pra cafeteria e trabalhar com alguma coisa. Então por isso que eu falo, a cafeteria pra mim, por mais que muita gente fale, você era advogada e você... Não, a cafeteria era minha empresa, como é até hoje. Sim. Então trabalhar ali, aprender a fazer o café e trabalhar no caixa e ouvir as coisas que todos os camareiros ouvem, pra mim já era um upgrade total. Eu já tava feliz da vida de voltar a trabalhar, né? E aí, lógico, fazendo isso por algum tempo, o direito começou a me chamar de volta. E tem uma diferença, né? Que no Brasil, né, a camareira, né, que são as garçonetes, normalmente não tem nada a ver com os donos, né? Os donos, na maioria das vezes, ou delega, ou bota um gerente, ou, né, tem um garçom ali, chefe, alguma maneira, né? Mas aqui não, aqui os restaurantes, as cafeterias, principalmente as cafeterias, normalmente o dono que assume. Sim. Até de parque aquático, tudo. Você já percebeu, né? A cultura é bem diferente. Então você tá achando que vai abrir uma cafeteria aqui, você vai ter que gente, tem que falar, até porque qualquer negócio pra dar dinheiro, quem dá dinheiro é o dono, gente. Claro. Não tem segredo. Até hoje. Hoje eu sou sócia do meu marido, também no escritório que a gente tem, que é a Espanha Mas. Ele faz toda a parte fiscal, financeira, e eu sigo com a parte jurídica. Mas até hoje, no sábado, a gente vai pra cafeteria de manhã pra ficar no caixa, porque é a nossa forma de ver por amostragem como está o nosso negócio, né? Então vocês são uma família bem executiva. Mas no caso, você trabalha então com direito, aqui já tá atuando, e como funciona, assim, qual a sua área, assim, pra galera que tá precisando aí de um advogado aqui em Madrid, ou olha só, todas as regiões que ela tem, né, associações em todos os lugares. Exatamente. Hoje eu atuo aqui, sou advogada colegiada do Ilustre Colégio de Advogados de Madrid. Não foi fácil voltar, todo um trabalho, porque como eu disse, não homologa, né? Se você é engenheiro no Brasil, você vem pra cá, homologa, se inscreve no Colégio de Engenheiros e você está atuando aqui. Não que seja rápido esse processo, né? Eu falei aqui em 1 segundo, mas é um processo demorado, mas que acontece. Direito simplesmente não acontece. Não se homologa direito. Então, eu tinha, na época que eu consegui fazer tudo isso, eu tinha 2 opções. Ou eu convalidava 30% dos meus créditos que eu estudei no Brasil e estudava tudo de novo, o restante desses 30% dos créditos, fazia novamente meu TCC, né, minha tese de conclusão de curso, fazia um master profissionalizante de advocacia, um master universitário, depois fazia a prova equivalente à Ordem dos Advogados do Brasil, a prova da ordem daqui, e aí eu poderia me colegiar e atuar. Nossa. Ou, como eu sou portuguesa, eu poderia trazer a minha inscrição da Ordem do Brasil para Portugal e aí poder me inscrever aqui como advogada comunitária em Madrid. Esta possibilidade hoje não existe mais, porque esse convênio entre Portugal e Brasil foi bloqueado. Sim. Mas na época que eu fiz existia. E eu fiz nesse formato, e é assim que eu posso atuar aqui hoje.
Nossa. E hoje eu trabalho aqui na área de imigração. Não era a área que eu trabalhava no Brasil, eu sempre gostei muito de direito internacional, mas não é uma área forte no Brasil, né? O Brasil não recebe muitos imigrantes, enfim. E aqui não tem muito advogados de direito internacional. Não tem. Eu precisei, inclusive, em uma situação específica e não achava. Eu ligava para um montão de escritório. Não tem direito internacional. Nem é muito difícil de achar. Nossa, Sim. como que é difícil de achar direito internacional? Realmente, não tem muito. Então, você que está precisando de direito internacional, você já tem um advogado aí. Exatamente. Então, você atua somente com brasileiro ou quase... Não. Na verdade, eu comecei a minha história com direito aqui, como eu voltei ao direito, né, que é sempre como eu conto, uma pessoa trabalhava pra mim e ela falou assim um dia, ela era da Nicarágua, não era brasileira. Ela falou, Amanda, eu posso pedir sua ajuda porque eu fui enganada por um advogado. Né? Essa é uma situação que muitos imigrantes passam aqui, gente, que as pessoas vêm, pagam para o advogado e o advogado simplesmente não entrega o serviço e, enfim, você nunca mais vai ver. A pessoa já é imigrante, já está ilegal. Exatamente. Então, ela veio pedir minha ajuda e falou, Amanda, você é advogada? Eu falei, mas eu não sou advogada aqui, eu não sei como... Não, me ajuda, por favor, porque eu preciso fazer isso, senão eu vou ficar irregular, porque ela precisava fazer uma renovação de residência. Senão eu vou ficar irregular, você pode me ajudar, por favor? Enfim, eu fui pesquisar, era uma coisa pra mim muito simples, né? Eu sempre lidei com burocracia, então não era nada complicado. E ajudei ela. Resolvemos o problema dela, veio uma amiga dela. Ai, Amanda, você pode ajudar igual você fez comigo, minha amiga? Eu, posso ajudar. Bom, nisso eu já estou atendendo umas 10 pessoas. Falei, quer saber, eu vou começar a dar consultoria. Nessa época eu ainda não era advogada colegiada, então eu não fazia trâmites nenhum, processo nenhum. Mas comecei a dar consultoria. Cobrava ali um dinheirinho baratinho, pra começar a me inteirar. Falei, gente, isso funciona. Ou seja, e eu gosto disso, né? Eu trabalhava ali, eu fiz parte da Comissão de Direito Internacional da Ordem dos Advogados de São Paulo, então eu falei, gente, é uma matéria que eu gosto e que eu posso trabalhar. Fui fazer um mestrado, fiz um mestrado na área, e aí quando eu terminei o mestrado, lá pro final de 2019, eu falei, gente, eu acho que tá na hora de eu começar a atuar efetivamente, não somente dar consultoria. Então, eu comecei não com brasileiros. Eu tive aí, meus primeiros clientes todos eram Nicarágua, República Dominicana, Colômbia, Venezuela. Eu comecei com a América Latina sem ser Brasil. Eu fui entrar no mercado brasileiro depois, porque aí você começa a divulgar nos grupos, né, que você faz parte de brasileiros, e aí, lógico, vem pela facilidade do idioma. Então, hoje eu atuo em 3 idiomas aqui, atuo em português, atuo em espanhol e atuo também em inglês. Eu tenho uma clientela muito grande do Oriente Médio, né, que eles vêm pra cá obter normalmente Golden Visa. Ah, legal. Então você não atua apenas com brasileiros, você atua com qualquer imigrante, qualquer país. Exatamente, exatamente. O Golden Visa é aquela aplicação de patrimônio, né? A pessoa Exatamente. vem para investir. Ela vem para investir, seja 500 em mil euros. Em imóveis, sim. Se é inversão em imóvel, são 500 mil euros mínimo, sem nenhum tipo de financiamento. E se há uma inversão em dinheiro, por exemplo, né? Se você deposita um dinheiro ali numa caderneta de depósito, eu não sei qual que é o nome disso exato, 1 milhão de euros. Caracas. E sobre a cafeteria, você aconselharia, né, abrir uma cafeteria? Como que vai, assim, a cafeteria para você, os seus resultados, né? Você pode falar até onde você quiser, obviamente, porque, assim, muita gente tem dúvida sobre abrir um restaurante aqui, né? Isso é muito interessante para as pessoas que têm essa dúvida aí. Na verdade, gente, não é algo tão simples, tá? A hosteleria é pesado. Minha cafeteria trabalha 364 dias no ano. Eu fecho um único dia, que é o dia de Natal, dia 25 de dezembro. De resto, eu trabalho todos os dias. Então, hoje nem eu nem meu marido trabalhamos todos os dias lá, mas estamos todos os dias no final de semana e estamos todos os dias. A gente tem sistemas, a gente tem uma gerente muito boa. É um trabalho bastante pesado e é um trabalho que pode levar todo o seu dinheiro. E eu digo isso por experiência própria, porque quando a nossa cafeteria, ela tem uma lucratividade muito maior do que o mercado, né? E isso é porque a gente leva tudo com muito cuidado. Então, assim, se eu vejo que um produto não está me dando a lucratividade que eu quero, eu vou tirar esse produto. Eu não diminuo qualidade, eu tento não aumentar meu preço, mas eu tenho que trabalhar com uma carta que me dê muita lucratividade. E você manter isso é estar todo dia ali vendo. O preço aumentou, o que eu vou fazer com isso? Eu posso vender por um preço maior? Eu não posso, então eu tenho que tirar o produto da carta porque eu não vou diminuir a qualidade. E eu tenho um local maravilhoso também, né? Então, assim, isso você tem que escolher a dedo. O que aconteceu? A gente abriu logo em seguida uma cafeteria no Sol. Que todo mundo fala, gente, na Praça do Sol. Excelente ponto. Pois não foi.
Eu não conheço, então não posso É no opinar centro de Madrid, ou seja, ali onde está o Osso, né? Sim. O Osso e o Madronho, Sim, ali sim. na praça, né? No quilômetro 0 de Madrid, a gente abriu ali uma cafeteria e falou, gente, vai ser um êxito, não tem como. Mas o que aconteceu? Olha, eu escutei algumas histórias em relação a isso lá onde a gente mora, no caso do Torre Alicante, que as pessoas acham que uma cafeteria ou um bar ia estourar no verão, que é onde, né? Que aqui em Madrid não tem praia, né? Mas lá, assim, tem praia em todos os lugares. Então, tipo, verão vai estourar. Mas na realidade, os empresários lá, donos de restaurantes e tal, eles falam, na realidade, eu estouro mesmo no inverno, porque a concorrência é menor e porque as pessoas ao final vão muito mais pra praia, entendeu? Vai ali porque tá mais fácil e acaba ficando muito vazio. Então é muito relativo a gente achar que é um ponto bom, pronto, explodiu. Não, o ponto, às vezes assim, uma coisa muito interessante, porque às vezes o seu vizinho tá cheio e você não está, ou seja, é muito sutil, tá? Pra um negócio dar certo. E a gente fechou essa cafeteria no sol, obviamente. Quando a gente percebeu que aquilo não ia adiante, a gente falou, não, nunca chegou a perder dinheiro, mas se não era uma coisa que me dava dinheiro, o meu tempo também é dinheiro. Então, estar ali, me dedicando àquele negócio, não valia a pena, fechamos e mantivemos essa outra que a gente tem, que é em Atocha. E qual foi o motivo? Porque simplesmente não dava o resultado que a gente precisava. Lógico que não foi uma coisa que eu decidi em 3 meses. Foi uma cafeteria que ficou 1 ano e meio. Altíssima. Mas não é só movimentação, é ticket médio que conta. Entendi. É tudo isso, é o que as pessoas querem consumir. Ou seja, ali é um público, é um turismo mais em conta, né? Ali onde eu tô nos museus é um turismo de alto nível. Sim. Então é um ticket médio de uma pessoa que num desayuno vai gastar uns 12 euros. Perfeito. No só a pessoa ela quer um desayuno por 3,50. E eu tenho um concorrente que vai dar pra ela um desayuno por 3,50. E se eu quero manter minha qualidade, eu não vou conseguir, entendeu? Sim. Então, chega num ponto, e é isso que eu falo, gente. Eu nunca entendi de café. Meu marido era diretor de banco, trabalhava com riscos financeiros. Então, não é que você vai abrir uma cafeteria, um restaurante, porque você entende comida. A primeira coisa que você tem que entender é de negócio, de administrar uma empresa, administrar uma equipe. É isso que importa no final das contas. Gestão de pessoas, gestão de processo. Exatamente. Gestão de contas. É isso mesmo. Então, a gente tá ali, sempre em cima dos custos, para que isso seja um negócio muito rentável pra gente, né? Maravilha, maravilha. E qual que está sendo a maior paixão hoje? É a advocacia ou o café? O café hoje ele tá 100% controlado, né? A gente tem ali uma gerente que cuida do dia a dia e a gente tem muita facilidade de lidar com a administração, porque é o que a gente já faz há 9 anos, enfim, já não tem tanta dificuldade. Então hoje a menina dos olhos, obviamente, é a Espanha Mas, que ainda precisa muito do nosso carinho, mas que já tem uma equipe aí de 5 pessoas, além de mim, do Marcelo, que é meu sócio. Tem essa equipe que já está dando todo o suporte pra gente, que já atua no dia a dia sozinho. Hoje eu posso estar aqui tranquila de que meus clientes estão bem atendidos. Embora eu atue, eu e o Marcelo, em todos os processos, sem exceção. Vocês estão em todos. A gente está em tudo. Ou seja, esse é o verdadeiro empresário, né? Exatamente. Eu não estou no dia a dia, ou seja, meus funcionários sabem que eles têm que mandar o documento para tradução, a apostila, eles sabem que eles têm que fazer todos os trâmites, mas na hora de mandar para o governo, na hora de dar o parecer final, analisar a documentação final, quem vai fazer sou eu, ou ele na parte dele também. Perfeito. Você que tá aí ainda não deu um like para todo esse conteúdo que ela tá dando aqui 100% aqui do tempo dela, já corre lá e dá um likezinho. Mas então, você dentro da imigração, você trabalha em qual áreas? Porque na verdade é muito amplo, né? Sim. Então, assim, o que você poderia oferecer para essas pessoas que provavelmente estarão precisando aí desse serviço? Tratando de imigração, direito espanhol em absolutamente todas as áreas. Ou seja, desde o visto de estudante que você pode obter desde o Brasil ou desde aqui da Espanha, até os processos mais complicados de profissional altamente qualificado, nômade digital, golden visa, absolutamente tudo o que toca a direito de imigração espanhol eu faço aqui. E para toda a Espanha, seja por meio de advogados que são da associação ou por meio do meu escritório mesmo, que a gente atua mediante uma plataforma do governo online, que a gente consegue atuar para toda a Espanha. E também foi uma necessidade que a gente sentiu dos nossos clientes, especialmente dos brasileiros, né? Porque o estrangeiro ele vem para cá, ele vem muito desconfiado. Então ele atuava comigo para eu fazer a imigração dele. Aí ele falou assim, mas
eu preciso de alguém para fazer a minha contabilidade. Eu vou virar autônomo e eu quero que alguém faça a minha contabilidade. E eu comecei a sentir essa necessidade que eles queriam que a gente fizesse. Então, hoje a gente abriu o foco do nosso escritório, não é somente de imigração, então eu também faço gestão de autônomo, faço acompanhamento, se a pessoa quer comprar um imóvel, aqui todo o acompanhamento jurídico, registro dos imóveis, enfim. A gente abriu bastante o nosso leque de atuação para ser uma gestão para estrangeiros, né? Uma gestoria especializada em estrangeiros. Então temos ali um gestor administrativo que trabalha com a parte fiscal, financeira e eu na parte jurídica. E também a nacionalidade espanhola, né? Que também é nosso foco e a gente trabalha bastante, seja por descendência, pela Lei de Memória Democrática, que agora está em atuação para os descendentes netos de espanhóis, aqueles que não puderam obter, ou por residência para quem já está aqui. E quais são as formas de conseguir o documento aqui, a residência espanhola? Muitas. Na verdade, assim, isso daí daria pra eu ficar falando aqui 40 minutos em monólogo, tá, gente? Ou seja, né? Mas você pode vir desde um visto de estudante, que é uma instância, né? Que vai te autorizar a estar aqui enquanto você está estudando, que infelizmente não computa tempo para nacionalidade. Mas estando aqui, você pode modificar isso para uma autorização de residência, que aí sim computa. Residência não lucrativa, que você também obtém na origem. Se você está aqui na Espanha irregular, também tem como se regularizar, tem aí os arraigos, né? Tem o arraigo familiar, caso você seja cônjuge de um espanhol, ou tenha um filho menor de idade espanhol. Tem o arraigo social, quando você está aqui há mais de 3 anos na Espanha e consegue ou um contrato de trabalho, ou você quer atuar por conta, por exemplo, eu consegui aí um pré-contrato com a Glovo falou que vai me contratar, a gente também pode regularizar por conta própria, com um contrato mais ou menos nesse sentido, como autônomo, ou mesmo com meios financeiros próprios. E existe já algumas possibilidades para depois que você está aqui há 2 anos irregular. Então, estou aqui há 2 anos, posso fazer um curso de formação, e aí obter minha regularização, né? Ou mesmo arraigo laboral para aquelas pessoas, por exemplo, que vieram, pediram um asilo, depois tiveram um asilo indeferido, ficaram irregulares, mas nesse tempo cotizaram por ao menos 6 meses. E aí pode também se regularizar por meio de um arraigo. Na verdade, gente, as opções são muitas. O ideal é realmente se planejar, né? Que a gente sempre fala, o planejamento, buscar uma assessoria, ou se não tem condições de buscar uma assessoria, buscar muita informação, porque tem como se regularizar, tem muita opção para vir para cá, e enfim, se planejar. Se o seu foco é a nacionalidade espanhola, pensar em vir para cá com uma residência, para poder computar o tempo, nunca ficar fora mais de 3 meses, né? O planejamento é o foco de tudo. E uma vez a pessoa é turista aqui, ela teria como se regularizar? Ela Sim. sendo turista? É possível. Como seria? Até o seu 90º dia aqui como turista, sempre pensando, 90 dias dentro dos últimos 180 dias. Então não é 90 dias sempre desde a sua última chegada, tá? Então, por exemplo, eu vim pra cá em agosto, fiquei 10 dias. Esses 10 dias já estão computando se você voltar pra cá dentro dos próximos 180 dias, tá? Então é uma contagenzinha complicada. Aconselho até, tem um site que chama Calculadora Schengen, que vocês podem computar o tempo que vocês podem ficar aqui. Legal. Mas enfim, neste prazo de turista, você pode solicitar, se você for um profissional altamente qualificado, e conseguir uma proposta de emprego. Infelizmente, o profissional altamente qualificado é bastante restrito, né? Tem um salário aí anual de 50 mil euros ano, normalmente são cargos mais de gerência e diretoria. E até mais ou menos seu 57º dia ali, que a gente sempre conta, porque é uma conta estranha que eles fazem, que você tem que ainda ter mais 30 dias para poder ficar aqui como turista. Se você ainda tem esse lapso de prazo, você pode solicitar uma instância para estudos, desde que você esteja matriculado num curso presencial, tempo completo, tenha meios financeiros ali da ordem de mais ou menos 7.600 euros para ficar 1 ano, por exemplo, né? São 600 euros ao mês, e um seguro-saúde completo. Então só tem essa maneira? Se ela for turista? Vir como turista, sim. Entendi. No sinal ela teria que esperar o prazo de 2, 3 anos. Exatamente. Pra poder. Mas, por exemplo, se ela cumprir hoje 2 anos, né, que a lei vive mudando, ela conseguiria o asilo ali a partir dos 2 anos? É arraigo. Poderia conseguir. Mas existe o asilo, não? Asilo a pessoa tem que chegar e pedir. Pela lei, 30 dias, dentro dos primeiros 30 dias você tem que chegar e pedir. Isso não acontece porque, todo mundo sabe aqui, problema de citas. Então ninguém consegue uma cita para solicitar um asilo, normalmente dentro dos primeiros 30 dias. E não dá pra enrolar? Dá pra enrolar. Mas assim, o asilo, para um brasileiro, você pode solicitar. Aí você vai se tornar um solicitante de asilo, né? Você ganha primeiro a tarjeta blanca,
né? Você se torna um solicitante de asilo. E aí esse processo é um processo que demora em torno de 1 ano, 1 ano e meio para ter uma resposta. Enquanto isso, você pode residir legalmente e trabalhar, tanto por conta alheia como por conta própria. Você ganha depois de um tempo uma tarjeta roja. E com ela você pode trabalhar. Não é, você tem um NIE, mas não é uma tarjeta, é um papelzinho vermelho. Com ela você pode trabalhar até que seja resolvido o seu asilo. Normalmente, para brasileiros, ele é resolvido de forma negativa, desfavorável. Mas aí pelo menos enrola até os 2 Mas anos. enrolou, e aí você cotizou ali 6 meses, e aí quando dá os 2 anos, tendo você cotizado 6 meses, você consegue solicitar um arraigo laboral e se regularizar, que já te dá uma autorização de residência e trabalho. Isso é muito importante, gente. Poucas pessoas sabem dessa informação, e inclusive a gente não chegou a nem falar, nem com a Karine, sobre isso especificamente. Não sei nem se você também não vê, né? Perfeito. Isso é uma dúvida que a gente... que eu recebo muito das pessoas pedindo informação em relação a isso. Mas, então, hoje, como você diria que se tem como conseguir a nacionalidade? Porque também tem a nacionalidade para quem, como você falou, tem várias maneiras, né, de conseguir documentação. Então, o que você falaria sobre a nacionalidade? Gente, a Espanha é uma mãe, né? É o menor tempo de residência requerido para quem é ibero-americano, né? No caso, como a gente está falando para os brasileiros, são somente 2 anos de residência legal e continuada para poder solicitar a nacionalidade. Então, nenhum outro país na Europa te dá esta facilidade para você ter uma nacionalidade europeia. Então, se você não tem descendência europeia e não tem como ter uma nacionalidade, você fazer um planejamento e vir para cá, obter a sua nacionalidade por tempo de residência, é um investimento incrível. Assim, lógico, você precisa manter essa residência, ter essa residência por 2 anos consecutivos, nunca ficar fora da Espanha por mais de 3 meses consecutivos, prestar as provas do Instituto Cervantes, que é a prova de cultura espanhola e a prova de língua nível A2, mas com isso, você vai obter uma nacionalidade europeia. Isso tem um valor incrível, né? Muito massa. Porque as provas, na verdade, antigamente não precisava. Agora precisa fazer prova. A partir Explica de pra gente 2015. como que funciona. Porque antigamente era só jurar a bandeira, né? Enfim, esperar. Agora é um processo de provas, né? Exatamente. Desde 2015, antes de 2015, você ia ali na frente de um juiz, no rusgado, né? E ele fazia as perguntas que ele queria. E desde 2015 existe esse processo, que é um processo muito mais quadradinho. Pode parecer mais trabalhoso, mas eu considero mais justo, porque muita gente tinha problemas, né? Quando ia ali na frente do juiz e o juiz fazia uma pergunta completamente aleatória, do tipo, o que é um cortado? Quais as formas de café com leite? Eles faziam essas perguntas bem, sabe, assim, que não necessariamente você tinha que saber, sabe? Tipo, sei lá, que terno. Cultura espanhola, porque o CCSI é uma prova de cultura e conhecimentos constitucionais espanhóis. Então, assim, ele vai te perguntar desde a forma de governo até se você sabe quem é Penélope Cruz, entendeu? São 300 perguntas que podem cair, na prova cai em 25, você tem que acertar 15. Mas é uma prova de conhecimentos culturais espanhóis, então eu considero mais justo o formato que é hoje, embora, lógico, tenha um custo, né? Então você tem que fazer 2 provas. Essa de conhecimentos espanhóis, que é uma prova de múltipla escolha, como eu disse, existe ali um aplicativo do Instituto Cervantes com 300 questões modelo, vão cair 25 exatamente iguais a uma dessas 300 e você tem que acertar 15. É uma prova... escrever, de marcar? Não, é múltipla escolha, é bem fácil. A B, C e D, até hoje eu nunca vi ninguém reprovar nessa prova, tá? Porque assim, você fica fazendo no aplicativo, é até divertido, porque você fica vendo ali quanto que eu fiz e a questão vai cair exatamente igual, tá? E a outra prova que tem que fazer é a de língua, é um nível A2, não é um nível técnico, é um nível de dia a dia, ou seja, é uma prova que você tem que saber como funciona essa prova, é uma prova de 4 horas, que tem ali conhecimentos linguísticos de interpretação de texto, a prova de escutar, ali que você vai escutar vários acentos e tem que colocar ali a opção, né, da pergunta que eles fazem, são várias tarefas. Tem 2 redações, mas são redações simples, por exemplo, se o seu amigo estivesse vindo para a Espanha e te perguntasse dicas de locais para visitar em Madrid, o que você escreveria? Então, uma prova de linguagem do dia a dia, não uma prova técnica, tá? Como seria um nível B2, C1. E tem a prova oral também, né? Que você vai ali conversar com o examinador. Mas também é uma prova relativamente fácil. E aí, aprovados dessas provas, trazendo documentação necessária do Brasil, certidão de nascimento e antecedentes penais, basicamente é isso, lógico que dependendo do caso pode variar um pouco. A gente entra com o processo de nacionalidade. Atualmente a gente não consegue dar um prazo para resolução, porque enfim, tem casos que estão há 2 anos para serem resolvidos e há casos nossos que foram resolvidos em 3 meses e meio esse ano. Nossa, tinha escutado 7, então já... Saiu bem rápido este caso nosso, mas assim, não há uma regra
tá? Lógico, existem algumas plataformas para você entrar com o processo. Plataforma do Colégio de Gestores, plataforma do Colégio de Advogados e a plataforma do Ministério da Justiça, que é acessível a todos os cidadãos. Nós temos como acessar essas duas plataformas, que a diferença delas eles fazem um cotejo, ou seja, uma verificação dos documentos antes de mandar para o Ministério da Justiça. Então a documentação eletrônica, ela vai gozando, ou seja, contando com uma verificação por um órgão colegiado conveniado ao Ministério da Justiça. Então, lógico, eles vão olhar para esse processo de uma forma muito mais tranquila e acabar indo mais rápido, tá? Então, lógico que os processos que a gente tem mais rápido são esses que a gente entra por essas plataformas, tá? Saindo a resolução favorável, e assim, gente, respeitando o prazo, ou seja, não entrando antes dos 2 anos, nem um dia antes, tá, gente? Respeitando a documentação, não tendo perdido a residência nesse meio tempo, tendo os carimbos corretos no passaporte, vai ser resolvido de forma favorável. Tá? Mas e se tiver um processo de renovação, por exemplo, da residência? Não tem problema nenhum. A renovação não tem problema nenhum, isso daí vai acontecer normalmente. O problema nesse meio tempo eu perdi, fiquei 6 meses sem residência, aí eu entrei com uma raiva, só que esses 6 meses foi uma quebra. Então, num caso assim, pode ter um problema, mas, por exemplo, no nosso escritório, eu acredito que nos escritórios desses parceiros da ADAB, que a gente fala de um advogado mesmo, a gente faz toda uma análise antes, ou seja, eu peço certificado de residência para ver se não teve quebra, analiso o passaporte da pessoa, carimbo por carimbo, gente, já aprendi a ler o passaporte, eu sei o que significa cada carimbo, eu sei quando tá faltando um carimbo, então toda análise, e hoje a gente não teve nenhuma nacionalidade resolvida de forma desfavorável, até hoje. É lógico que eu tive que chegar para clientes, às vezes, antes de entrar no processo e falar, querido, não vai dar, tá ruim isso aqui. Você prefere... Mas isso você sabe no início ou isso antes não? de entrar com o processo. Então eu já falo para ele, não vamos entrar, vamos começar a computar seu prazo de novo, você não vai perder os exames, porque o exame de cultura tem validade de 4 anos e o de língua não tem validade. Então eu prefiro falar para o cliente, olha, não vamos gastar agora, porque tem uma taxa de 105 euros quase para pagar, enfim, tem os meus honorários. Eu falo, vamos esperar mais um pouco, computa de novo para dar certinho isso, e aí a gente entra com o processo, sabe? A análise eu faço antes, então nunca tive esse problema de ter resolvido de forma desfavorável. Então, uma vez que seja favorável, aí você vai fazer a jura-bandeira, né, que é esse processo, que você vai lá falar que você jura obediência ao rei e à Constituição espanhola, assim como a bandeira, e depois disso recebe sua certidão de nascimento espanhola, obtém DNI e passaporte. Olha só. Legal. Então, Amanda, trazendo para a parte de advogados aqui, atuantes, para o brasileiro advogado que quer atuar aqui, quais são as medidas cabíveis e o que eles têm que fazer para eles conseguirem chegar no seu nível? Bom, queridos advogados, como a ordem de Portugal agora dificultou um pouco a situação, né, por conta de alguns problemas em Portugal que eles tiveram com advogados ali, então no momento está suspensa esse convênio entre Brasil e Portugal. A forma para advogar aqui na Espanha seria vir para cá, solicitar a convalidação dos créditos junto a uma universidade. Eu sempre aconselho buscar o NED, né, que é uma universidade que é subsidiada pelo governo e é ensino à distância. Aqui então, em Madrid? O NED você pode conseguir em todos os lugares da Espanha, sim. tá? E aí eles indicam os locais para fazerem as provas, né? Independente do local onde você está. Então você vai lá, se não me engano é uma taxa de 20 euros para eles analisarem, 20, 25 euros. Você tem que fazer análise do seu plano de estudos, do que você estudou no Brasil, em relação ao plano de estudos deles e indicar o que você acha que tem que convalidar. Eles têm que convalidar um mínimo de 30% dos créditos e aí você vai ter que estudar o restante ali dos créditos, fazer o TCC, que é a tese de conclusão de curso, fazer esse mestrado profissionalizante para você ser advogado, que dura mais ou menos 1 ano, e depois prestar a prova do Colégio de Advogados aqui. E detalhe, tudo em espanhol? Tudo em espanhol. Então já vai estudando espanhol, você que precisa. Pessoal, a base de tudo é você saber. Sim. Você chegar aqui despreparado, o que vai acontecer é que você vai levar pé na bunda e você vai demorar a chegar no seu objetivo. Gente, planejamento é tudo, né? Planejamento migratório, financeiro, saber mais ou menos o que você vai encontrar, você vai ser surpreendido. Não tem como, não é verdade? Sempre a gente vai ser surpreendido com alguma coisa. Mas quanto mais consciente de tudo isso você vier, melhor. Eu trabalho com isso e vejo muitos clientes voltando pro Brasil. E não é só por falta de dinheiro, não é porque tiveram dificuldades migratórias, não, é porque a pessoa não pensou
que vai ser difícil porque vai. É, verdade. E também o afeto emocional também acontece muito, né? Muito. Você já foi e voltou algumas vezes? Não. Só? Não, Já eu vi vim desse direto, retornei ao Brasil a passeio 3 vezes somente. Mas minha mãe tá aqui, meu pai já é falecido, eu não tenho irmãos no Brasil. Na verdade, hoje nem tenho mais família no Brasil. Durante a pandemia eu perdi minha avó e minha tia, que moravam lá, não pude nem ir. Então, assim, hoje eu não tenho mais uma conexão emocional. Lógico, tenho meus amigos aí, tenho tudo, mas hoje minha conexão com o Brasil é muito menor do que minha conexão com a Espanha. Maravilha, você está se adaptando bem aqui, está Eu conseguindo... já estou adaptada. Já está adaptada, pensa em cada vez mais evoluir. Sim. Você pensa em voltar pro Brasil? Não. Não? Tá vendo, gente? Todas as entrevistas já ela corre lá e veja as outras, sempre falam a mesma Sempre, coisa. Ninguém gente. quer voltar. Sempre. A Espanha tem um grande facilitador, né? O clima é bom, Todo mundo fala. o espanhol é bacana, por mais que muita gente... Eu vejo muita rejeição dos imigrantes a Portugal, né? Porque o brasileiro vai para Portugal pela facilidade linguística, mas culturalmente o português é muito diferente do brasileiro e o espanhol é muito parecido. É mais parecido. Então, assim, tem essa facilidade, o calor humano da Espanha, é um povo que curte festa, você sai por Madrid às 11 da noite, tem criança na rua, sabe? Então, assim, né, tem essa facilidade pra gente. O inverno não é tão cruel, o verão pra mim aqui em Madrid é muito cruel, porque eu sou de São Paulo, ali não passava de 30, mas dá pra aguentar, já vai pra praia. Na verdade, o inverno é friozinho, sim. Então, o inverno me facilita mais do que o verão aqui. Sério? Mas ainda assim, o clima é parecido, então a gente é privilegiado aqui. E o custo de vida, né? Que essa é uma parada importante. O custo de vida é importante, como que é? Olha, eu acho que dá pra viver bem na Espanha se você souber viver bem. A escola pública é de acesso universal. Então, se você tem filhos, ou seja, se você tem que se socorrer ao ensino público do Brasil, complicado, né? Não que seja totalmente ruim, mas difícil. Aqui o ensino público é ótimo. As escolas bilíngues, ou seja, você pode se socorrer dele ainda que você esteja irregular aqui na Espanha. A saúde pública, embora não seja universal, é muito boa também. Então, você saindo desses custos, pelo menos no meu pensamento, desse custo que é altíssimo no Brasil, ou seja, você manter um plano de saúde e você manter filhos na escola, você já vai ter ali o seu custo do dia a dia. Então aqui a gente vê que uma pessoa vive com um salário mínimo de forma, não que vá sobrar, mas ela vive muito mais tranquila do que uma pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil. Ou seja, se você for comparar o custo de vida em relação ao salário mínimo, não tem nem o que falar. E como que foi sua experiência de conhecer outros países aqui na Europa? Você já chegou a dar uma volta? Já. Bom, eu sou portuguesa, né? Eu tenho dupla nacionalidade, minha mãe nasceu em Portugal, então sempre tive a nacionalidade portuguesa. Sim. Adoro viajar, na verdade acho que é um hobby que eu amo fazer. Amo conhecer a Espanha, mas adoro viajar por aí. Eu gosto muito da Espanha, adoro ir para Portugal para falar um pouco português e comer. Da mesma forma para a Itália. A Itália eu acho um pouco caótica. Não sei se vocês conhecem ali, eu me conheço, parece. eu não gostei tanto. Eu tenho vontade de conhecer. Eu adoro, a acho costa Roma italiana ali, eu acho muito Costa bonita. Amalfitana é lindo, mas assim, é caótico. Eu pra gosto mim, mais de praia. Muito Itália é movimentado, caótico. Itália? Muito. É caótico, você não pode atravessar. Aqui você para na faixa, você atravessa a rua. Em Roma, se você faz isso, você morre atropelado. Tipo isso. É muito caótico, assim. Você fala, gente, o Brasil tem mais de Itália do que de Portugal. Porque é caótico, completamente caótico. Mas conhecer outras culturas é incrível, né? Isso é. É muito bom. Em Saturno, eu fui Saturno e realmente, assim, não sei se você sabe onde é, né? Onde tem aquelas águas quentes. Sim. Nossa, é um lugar lindíssimo. Esse sim que eu super indico. Muito bonito, bom. muito legal. É muito bom. Muito E aí você viaja também, né? Eu, por exemplo, nunca tinha ido à praia de pedra, praia de rocha. E aí eu fui pra Alicante esse verão. E minha primeira vez usando sapatinhos na praia. Olha, Mas é muito legal. Se você fosse em Altea também. Eu Altea, fui! Você foi em Altea? Fui. Altea, praia de pedra também é uma delícia. Foi lá mesmo, minha As primeira pedrinhas praia redondas, de pré. redondas elas, né? Mas é uma cidade incrível. Muito Então bonita. conhecer esses lugares, é uma experiência incrível, né? E aqui você viaja. Sim. No Brasil, é caro viajar dentro do Brasil, né? Fato. Não é barato. Fato. E aqui você viaja pra todos os lugares muito mais barato. Nossa, tem passagem que a gente encontra daqui pra França, 20 euros. Exatamente. 20 Marrocos euros. também, que tá aqui do lado, ou seja, outra cultura completamente diferente. Você Diferente. viaja super barato. Isso é viver, né? É muito bom.
Trazendo aqui também para a experiência do mercado digital. Você disse que existem formas de documentações para quem trabalha com marketing digital, né? Sim. Então, como está sendo essa evolução aqui? Você já está atendendo pessoas que trabalham no mundo digital, que estão conseguindo a residência, que já conseguiram a nacionalidade? O que você pode trazer para a gente? Bom, na verdade essa é uma lei muito recente. A gente começou a trabalhar com ela saiu em dezembro do ano passado, finalzinho de dezembro. E a gente só começou a trabalhar com ela mais ou menos no final de janeiro, que foi quando saiu a instrução por parte do Ministério de Imigração. Sim. Antes disso, quem trabalhava com tecnologia, a gente conseguia trazer com uma analogia ali pela residência não lucrativa. Sim. Tá? Então, estas pessoas que vieram com essa analogia, que a gente conseguiu trabalhar a documentação para vir, já obtiveram nacionalidade, já estão aqui há mais de 2 anos e obtiveram. Mas vir pela lei do nômada digital, especificamente, a gente não tem nacionalidade ainda porque é muito recente. Sim, temos muitos favoráveis, muita gente que está vindo para cá, mantendo seus trabalhos remotos e vindo residir aqui. É uma lei que te dá autorização inicial por 3 anos de residência aqui na Espanha, então você já vai obter somente com a primeira autorização, já vai dar para obter a nacionalidade, mas ainda tem muito buraco nessa lei. A parte tributária não está resolvida ainda. A gente até publicou no nosso Instagram essa semana que teve uma notícia falando sobre isso, que a agência tributária deixou na mão, especialmente os autônomos que vieram com base nessa lei, porque eles tinham que fazer uma instrução, publicar uma instrução sobre como ia ser a forma tributária de recolhimento de impostos aqui, e até hoje não fizeram isso, ou seja, já tenho clientes aqui há mais de 6 meses com uma resolução favorável e até agora não tem. E mesmo o próprio Ministério de Imigração, porque quem decide essa residência especificamente não é uma oficina de estrangeria, é o Ministério de Imigrações, pela unidade de grandes empresas. E mesmo eles estão ali alterando os parâmetros sempre, ou seja, às vezes eu começo a discutir com um cliente há um mês, ele vir, e na hora que eu vou entrar com o processo deles mudaram os parâmetros. Então, assim, ainda é uma lei que está engatinhando. Exatamente. E como funciona aqui, né, pra você, o autônomo, que é uma dúvida, né, de muita gente que está querendo vir aqui, né, pra começar a ser empreendedor, empresário, começar um negócio, enfim. Como é que funciona aqui o autônomo, que é uma dúvida bem frequente? Bom, autônomo aqui na Espanha é diferente do Brasil, né? Primeiro porque aqui a questão de se filiar à Seguridade Social para você trabalhar regularmente é muito mais forte que do Brasil, né? No Brasil a gente não vê muito isso, não, eu preciso me filiar ao INSS para poder atuar. Não, você começa a atuar ali na informalidade e a coisa flui normalmente. Você não, precisa aqui abrir MEI rapidinho. Exatamente, aqui não. Aqui você vai primeiro se inscrever na Seguridade Social, tem ali um primeiro ano com uma cota reduzida, né? Ou seja, você vai pagar ali em torno entre 70 e 90 euros, né? E a partir do primeiro ano, depois que passar, a coisa começa a ficar complicada, porque a cota é alta, né? Acima de 350 euros, e o céu é o limite que vai de acordo com o seu faturamento. Tem que fazer E nem contamos com os impostos, né? E aí tem ainda o recolhimento trimestral de IVA, tem imposto de renda. Então, assim, mas aqui a gente tem o retorno do governo, né? Então, isso que eu tava falando antes sobre o custo de vida básico ali, de educação e saúde, ser garantido pelo governo, tudo isso tem um custo. E ele tá em impostos, né? E faz muita diferença que, por exemplo, hoje aconteceu comigo, né? Uma situação específica. E eu fiquei, ai, que raiva, sabe? Eu fui comprar uma parada hoje, né? Não vou falar não, que é novidades futuras. E tava lá, em real, 2.300 e cacetada reais, né? E eu vou comprar em real. E eu tentando lá o cartão, não tava indo. Eu, cara, mas tem limite, o que tá acontecendo e tal? Bom, vou tentar aqui da outra maneira aqui. Aí fui mandar mensagem pro suporte, ela... Não, você tá comprando da Espanha, você tem que, né, passar em outro link. Aí eu... então tá bom, né? Era só isso. Quando foi passar pro outro link... Eu falei, oxe, mas esse valor aqui em euro tá dando mais do que no real, né? Não, é porque tem um IVA. Aí eu fui olhar, o IVA. Cara, tipo, eu paguei quase 400 reais a mais, que dava mais ou menos o IVA. Aí eu tinha esquecido desse IVA, gente do céu, ou seja... Essa situação do IVA não tem pra onde fugir. Então, quando você como autônomo aqui pra tudo, Mas o bom é que aí você vai administrar o seu negócio, né? Então, por exemplo, eu cobro o IVA dos meus clientes e esse dinheiro não é pra mim, tá, gente? Esse dinheiro fica ali numa continha e aí cada 3 meses eu tenho que ir lá passar pro governo esse IVA que eu cobrei dos meus clientes. Ao mesmo tempo, o IVA que eu paguei... pro local que eu alugo, por exemplo, aqui é meu escritório, o IVA que eu usei para comprar um computador, eu posso deduzir.
Então, disso que eu vou pagar pro governo, todos os meus gastos eu também deduzo, né? Eu tiro dos meus gastos que eu também gastei com IVA. Mas tá? o problema é só quando você é realmente já autônoma, né? Porque Exatamente. se você, no caso, ainda não é autônoma... Não é informalidade, tá, gente? É que também manter depois o autônomo de manter mais a cota 300 é e poucos complicado. euros, ao final não tá voltando, em Sim, teoria. sim, se você for olhar pra... Não, todo o começo, ele não é formal, né? Eu também, no começo, quando eu dava minha consultoria ali, enfim, não era nada formal, mas a partir do momento que você vê que aquilo vai virar alguma coisa, o ideal é que você formalize, até pra você ter uma vida aqui na Espanha financeira, né, gente? Se você quer pedir uma hipoteca, se quer pedir um empréstimo, você tem que ter um relacionamento com o banco e provar que você... de onde você tira o seu dinheiro, né? Então, para isso, você se dar de alta como autônomo, como se diz aqui, e pagar os seus impostos é essencial. E O pra mercado comprar? de crédito, então, é totalmente Pra comprar solúvel através do autônomo. Para comprar um carro, um apartamento, Exatamente. Não é fácil. Sim, é mais fácil. E tem facilidades também, né? Então, por exemplo, você vai fazer um renting, que é aquela forma que você tem de alugar um carro a largo prazo, né? Então, você não vai financiar, o carro continua sendo da concessionária, mas você aluga esse carro a largo prazo e paga ele por cotas, né? Tem facilidades para autônomos. Esse IVA que você pagou disso, você também pode deduzir. Então, assim, vai tendo facilidades também. Sim. Que ótimo, olha, então é uma solução até para quem está em busca de crédito aqui. O autônomo, você conseguir trazer o autônomo, isso vai facilitar. Você tem uma média de tempo, uma movimentação dentro do autônomo? Você tem uma experiência com isso? Não? Difícil, gente. É difícil falar porque vai depender de cada caso. Aí já é complicado. Mas assim, gente, tem que valer a pena você pagar a cota. Isso daí é o mínimo. É a base, né? É a E base. sobre aluguéis, assim, o que você pensa sobre o preço em relação a aluguéis? A conseguir, porque muita gente fala assim, vou pegar minhas coisas e vou embora. E não sabe nem como que vai ser. Vou vender meu Celtinha, vou embora. Chegar no lugar. Tá dramático. Não por... Gente, na verdade as pessoas fazem consulta comigo e falam assim, ai, então tá todo mundo falando aluguel, que documento eu preciso pra poder alugar? Eu falo, querido, não é uma questão de documento, é uma questão de oferta e demanda, né? A gente tá aqui na Espanha está na moda, então tem recebido, é a nova Miami, tem recebido muitos imigrantes, latinos e não latinos, então assim, tá bombando. Então o mercado de locação tá super aquecido. E o que acontece com isso? Os preços inflam. E também eles começam a exigir mais garantias, né? E aí a gente tá falando de preços inflados, pouca opção. O que vai acontecer com o proprietário? Ele vai falar assim, custa 1.000 euros esse imóvel. Aí você tenta negociar e fala, tchau, tem mais 5 ali na fila, próximo. Aí você fala, não vou negociar, eu já aprendi a lição. Então, da próxima vez que ele fala 1.000, eu vou falar, eu pago. Aí ele fala, 1.000, você fala, eu pago. Aí ele fala assim, me dá o seu contrato de trabalho. Não, é que eu não tenho. Próximo. Aí você fala, não, então agora eu vou conseguir um contrato de trabalho, vou lá e vou falar com ele. Aí ele fala assim, cadê o seu NIE? Não, é que eu não tenho. Então eu quero outro. Próximo. Então, assim, lógico que para nós imigrantes, se pro espanhol tá difícil, por conta da oferta e demanda dessa questão, pro estrangeiro é mais. E então, agora, eles estão pedindo 3, 4 aluguéis? Exatamente, o que acontece é isso. A lei, ela permite 1 mês de fiança, 1 mês de garantia. Só que nessa situação, eles pedem e você tem que dar. Então o cara fala, eu quero 6 meses de aluguel adiantado. Se você for falar para ele, querido, mas a lei, ele fala, próximo, né? Então se você tá a fim de vir, venha consciente de que isso vai acontecer. Eles vão pedir os aluguéis adiantados. Se você quer, você vai ter que pagar. E eles estão pedindo agora 1 ano, né? Que é o que eu mais tenho visto, assim. O céu é o limite. 1 ano. Mercado imobiliário. Isso em Portugal também. Fiquei sabendo que Portugal também é super aquecido, não tá tendo casa pra morar. Sim. Irlanda também, fiquei sabendo que Dublin. Na verdade, Irlanda é um absurdo de caro. É um absurdo de caro. Eu recebo muitos clientes vindo da Irlanda, porque lá é muito mais fácil, porque lá como estudante pode trabalhar, né? Aqui a questão do estudante é mais complicado para trabalhar. Então eles vão para lá para conseguir obter ali uma residência, trabalhar um pouquinho e depois eles querem ir para os países onde o custo de vida é mais baixo, como Espanha e Portugal. Porque o custo de vida lá é um absurdo. E aumentou os aluguéis aqui em Madrid? Porque eu escutei algumas reportagens. Como é que foi isso aí? Gente, oferta e demanda. Quando tem pouca coisa e muita gente querendo, óbvio, os preços vão aumentar muito. Não sei se chegou no dobro, mas aumentou bastante. Porque eu tenho uma colega que tava pagando 400, eles aumentaram pra 700. Isso em Torre Vieja, que é, né? E ela caiu fora. Ela não vendeu as coisas, ela foi embora pro Brasil. Porque ela disse que eu tenho como pagar 700. Tipo, ela não ganhava nem 900, sabe? Gente, aqui em Madrid o pessoal aluga quarto por 700. Vixe, é pesado o negócio aqui. Então, assim,
também tem que vir preparado para isso, né? Aí muita gente fala assim, ai, faz reunião comigo. Não, mas minha ideia é ir para um pueblo. Aí você fala assim, tá bom, querido, você vai pro pueblo, você vai pagar pouco na casa, mas você vai trabalhar onde também, né? Porque tem, obviamente, menos trabalho. Exatamente. Como que tá a questão de trabalhos aqui? Eu acho que o mercado de trabalho tá bastante aquecido, tá? Então, assim, e falta trabalhador, né? Eu trabalho com hosteleria também. Então, hosteleria falta trabalhador, gente. Espanhol não trabalha na hosteleria. Todo mundo escuta isso de É imigrante, tá? Na minha cafeteria eu tenho 6 funcionários, apenas uma é espanhola. Todos os outros são tem que falar imigrantes. inglês? Na minha cafeteria, sim. A gente está trabalhando... Se você vai para um local turístico, é lógico que você tem que falar inglês. Então, ali eles todos falam inglês e espanhol fluentes e aprenderam português aí com a gente também. Mas, enfim, é um mercado que exige... Não é hosteleria como... é um trabalho fácil. Exige qualificação também. Falta gente aqui para trabalhar. Então, é um mercado que, se quiser vir, tendo documentação... bem-vindos, né? Porque o mercado B é complicado. E o que te fez aprender inglês? Na verdade, eu sei desde criança. Meu pai é americano. Então, eu já sei o inglês ali desde criancinha. Nossa, mãe portuguesa, pai americano, ficou mais fácil, né? Caracas. E aí, a gente os meus filhos, eles vivem aqui, eles falam fluente português, inglês, espanhol. A língua deles base é mais espanhol até que o português. E aí, eles ainda estudam francês e alemão. Nossa. Né? A gente vai colocando mais ainda. Eu vou perguntar pra minha mãe da próxima: mãe, por que você não casou com homem com olho azul? Mãe, por que você não casou com alemão pra saber alemão? E não sei, né, assim. Mas idiomas é muito fácil. uma questão de facilidade também, né, assim... eu tenho muita facilidade para idioma, então mudo muito facilmente. Uma questão de prática também. Também. E outra coisa, também deixando avisado pro pessoal que não só o idioma espanhol, mas o idioma inglês. Hoje você quer vir trabalhar num centro da Espanha, Madrid, Barcelona, Alicante, você quer trabalhar como um garçom? Total. Tem que saber inglês. Exatamente. É necessário. Exatamente. É necessário. Outro setor também que é bacana, obras. Obras. Sempre está contratando, porque também espanhol não trabalha, também é um setor bastante interessante e que às vezes exige, isso é muito interessante, eu já trouxe profissional altamente qualificado para trabalhar em obras. Olha só. Um marmoreiro. Caracas. Na realidade, a gente escutou uma história outro dia que as pessoas acham que vai vir aqui para trabalhar como escritório. E vem é feliz. Eu vi essa conversa de vocês. Vai ficar lá um tempo pra aprender o nome dos materiais. Essa foi a melhor, cara. Saiu de Portugal pra vir pra cá, imagina. Então, o que está acontecendo é que nós vemos hoje muitos brasileiros saindo de Portugal e imigrando pra cá. Sim. Portugal é o primeiro país da Europa onde é que os brasileiros pensam em ir, em primeiro lugar, por conta da semelhança com a língua, certo? Porém, lá o salário é bem mais baixo que a do Brasil, do que a da Espanha. E aí o brasileiro que está lá fica, poxa, eu tô pagando aluguel, não tem casa para alugar, o aluguel está ficando caro. Pô, tô recebendo 700 euros trabalhando como garçom pra caramba, e agora, o que eu faço? Aí eles pensam, vou pra Espanha. Exato. Só que o brasileiro vem de Portugal pra Espanha, leva outro tapa, que é o idioma. Você precisa do idioma, meu amigo. Não é o português que você vai falar aqui. Exatamente. Né? Então, qual é o melhor conselho, além do idioma, que você daria para aqueles brasileiros que estão querendo imigrar de Portugal aqui para a Espanha? Bom, a primeira coisa, a facilidade migratória de Portugal é muito maior. Também, né? Portugal, você pode chegar ali, encontrar um emprego e aí solicitar a sua residência. Sim. Isso não acontece aqui na Espanha. Então estejam cientes disso, porque a gente recebe muita gente aqui que fala: mas eu tenho aqui minha residência em Portugal, eu fiz minha manifestação de interesse. A sua residência em Portugal não significa nada aqui na Espanha. Você não tem autorização de residência e nem de trabalho aqui. Então, novamente, planejamento, saber o que você precisa para trabalhar aqui, né? Saber as qualificações necessárias. E acho que o idioma, né? Porque, enfim, é outro. É essencial. O que você falaria para uma pessoa que está se planejando para vir para cá? Gente... A porrada é grande. Comece devagar, sabe? Assim, vamos com calma. Tem muita coisa que ver, então tem que ver a questão financeira, tem que decidir a questão migratória. Você tem que ter um foco, porque eu atendo pessoas e eu acho isso interessantíssimo. Eu nunca aconselho uma pessoa a vir irregular aqui pra Espanha. Então eu nunca vou falar, não venha, que é fácil, é tranquilo. Mas eu vejo muita gente que às vezes faz reunião comigo, que já pesquisou, sabe o que é estar aqui irregular, mas vem com um planejamento, ou seja, eu estou ciente que eu vou ficar ali 3 anos sem poder voltar ao Brasil.
com o risco de ser pego numa fiscalização, com muita dificuldade de trabalho, que eu vou ter que trabalhar em B, no mercado negro, mas eu tô indo com esse foco, depois de 3 anos eu vou conseguir minha residência, e depois de mais 2 anos eu vou minha nacionalidade, vou conseguir minha nacionalidade. E eu vejo isso dar certo. Então, assim, é o planejamento. Então, assim, às vezes quando você pensa, quando eu falo em planejamento, a pessoa fica, mas eu não tenho dinheiro, eu vou irregular. Isso também exige planejamento, gente. O Adriano se irritou muitas vezes, agora ele tá regulando, mas antes, quando ele não tava, eu sempre ficava, não, moça, não pode dirigir por isso. Moça, não pode fazer isso por isso. Não, amor, cuidado com a polícia. Eu devo fazer com a polícia aqui. Nossa, mas eu vim do Brasil pra cá pra poder ficar fugindo da polícia. Cara, eu saí do escritório, cara, trabalhando no escritório. Pra vir pra cá, que nem o Leandro. Sai do Brasil pra trabalhar em escritório, cara. Trabalho como pedreiro. Eu trabalhei como pedreiro. Trabalhei 3 semanas. 3 semanas carregando concreto, pesado, tirando né? o chão. Ai, rapaz, uma porrada. Trabalhava no ar-condicionado, em venda no Brasil, né? Concessionário e tudo. E aí? Mas é isso mesmo. Não tem pra onde fugir. É da vida. Gente, é assim mesmo, é muito mais expiração do que inspiração, né? Eu mesma, eu trabalhava no Brasil, eu já tinha o meu escritório, ou seja, estava ali na diretoria também, trabalhando com todo mundo, fazendo a parte básica, e aqui vou eu para oficina de estrangeria. Então, assim, por mais que meu trabalho seja de escritório e pareça muito glamuroso, vocês não sabem o que a gente toma. Imagina. Que leva. E como que é, assim, ter um escritório de advocacia aqui, né? Pra quem tá planejando aí. Eu amo, mas tem muita dificuldade. Eu sou imigrante também, Muita gente. burocracia. Então, assim, também me tratam mal por ser imigrante. Por mais que eu tenha minha carteirinha de advogado, seja advogada aqui, tenha o meu reconhecimento, eu sou imigrante também. Eu tenho meu acento brasileiro, que eu nunca vou perder e tenho orgulho dele. Sim. Mas que quando eu chego nos lugares, muitas vezes dão aquela... Ou quando eu vou tratar com outro advogado, às vezes eu tô numa negociação imobiliária, e isso aconteceu há pouco tempo com um advogado do norte, né, de Bilbao, e espanhol, assim, se percebia bem espanhol. Quando ele começou a lidar comigo, não, ele estava me tratando extremamente mal, sabe? Assim, você percebia claramente que ele, sabe, não estava confortável de estar lidando ali com o migrante. Então, é muito prazeroso para mim fazer isso todo dia. Mas a gente é imigrante, então a gente vai ter essa dificuldade. Não tem como dizer que não. Então, por mais que o meu trabalho seja de escritório, como eu disse, pareça muito glamuroso, por ser imigrante eu vou também ter mais dificuldade. O que eu observo em você é que você tem muito claro o seu propósito. Sim. Você tem muito claro onde é que você quer chegar. E a gente fala aqui o tempo todo. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, qualquer lugar serve. Exato. E você para em qualquer topada. Exatamente. Né? Então, quando você sabe onde é que você quer chegar, você tem os caminhos, né? Você passa por algumas coisas, você sabe que faz parte, você Sim. sabe para onde é que você está indo. Exatamente. Agora vamos lá. Agora, falando um pouco de mindset. Né? Poxa, eu vejo aqui uma empresária zaça e uma empreendedora aqui. Obrigada. Através da sua mentalidade. Hoje eu vejo que você tem tudo quadrado, você tem tudo formato num processo. Né? Eu imagino como que você lida com seu esposo através de sociedade, porque não é uma coisa fácil. Não. Casamento e sociedade são duas coisas que são juntas, mas é totalmente diferente Sim. uma da outra. Né? Então, como que você lida com essa situação de pressão psicológica de ser imigrante e empresariar aqui na Espanha? Gente, é Rivotril. Não, tô brincando. Maracujina! Perfeito. Não é fácil, tá? Tem muitos dias que a gente desaba, muitos dias mesmo. Tem dias que é só porrada, uma atrás da outra. E que você chega em casa e fala, eu vou chorar, eu vou entrar em desespero. Mas aí eu faço box. Gente, é muito maravilhoso agora. Tá Eu faço entendido. box. Faz assim. Cara, eu ponho. mando ver nos diretos e nos crochês e nos ganchos, porque eu preciso. Você desestressa. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, Caraca, por você mais faz que não box? pareça, faço box. Caracas! Hoje, 8 da manhã, tava lá. Corro 7 quilômetros, 10 quilômetros. Nossa. Pra mim, exercício físico. Todo dia? Todo dia. Exercício todo santo dia, inclusive sábado e domingo. Então é o que me faz levar isso de uma forma mais levadeira. Mas a gente cai. E a gente levanta, e a gente cai, e a gente levanta, e assim vamos, sempre pensando no propósito maior, né, que é o que a gente coloca ali na frente, e é sempre aquela cenourinha que leva o cavalo pra frente, então é sempre aquilo que a gente tá olhando. Mas eu acho que lidar com pressão é uma coisa que eu sempre lidei, né, a minha profissão tem pressão por todos os lados, porque ninguém procura, gente, um advogado que tá feliz.
Então, o meu primeiro contato é já com uma pessoa que tá estressada, que não tá numa situação bacana, então ela já vem com todo aquele background horrível, é uma energia pesada, então assim, eu sempre lidei com isso, então já tenho ali as minhas armas pra poder seguir com isso. Olha, eu... Maracujá. E aí, hoje eu observo que eu tenho uns amigos advogados e lá em Brasília, poxa, amigos próximos meus que eu observo, e eles têm a mesma característica também como a sua, uma pessoa extremamente executiva. Claro, aqueles que têm sucesso. Sim. Né? E eu ainda não entendi como que é a mentalidade do advogado no quesito de montar suas emoções. Por quê? Você lida com muita, como você disse, muita sobrecarga. Agora, você é a primeira advogada que eu conheço que faz boxe. E eu sei que o boxe, eu treino boxe também. Eu sei que o boxe ele desestressa total. E além do mais, com o boxe você aprende a esquivar, você aprende a dar jab direto, você pensa rápido. Isso. Você tá cansando, mas você continua. Exato. E isso faz a sua mente ela continuar mais na agilidade, né? Sim. E você traz pra vida profissional e pessoal. No entanto, o que acontece de que vocês, advogados, têm essa mentalidade de não misturar o emocional com o profissional? Por quê? É uma situação muito complicada, nós lidamos com pessoas que ficaram presas, pessoas... Poxa, é complicado, filho querendo tirar a herança do pai, é uma complicação total, né? Então, qual é a base do advogado em si? Por quê? Nós temos jovens aqui que estão buscando fazer direito, que estão buscando também fazer direito imigratório, não só também no quesito de vir pra cá, mas encontrar um propósito. Lógico. E eles podem estar se espelhando em você. Uma nova área. Como que é? Bom, no Brasil eu trabalhava com empresa. Quando você trabalha com empresa, é tudo muito mais simples nesse aspecto psicológico, tá? Então, lógico, você tá ali numa reunião com o diretor de uma empresa, é pesado, tudo é tenso, mas a partir de que todo mundo fecha a porta, todo mundo vai pra casa, ninguém vai levar aquele problema pra casa. Eu sei que o diretor vai chegar em casa, o problema dele vai estar com a empresa, eu também vou estar tranquila porque eu sei que ele não tá deixando de dormir por isso. Quando eu comecei a trabalhar aqui na Espanha, eu sempre trabalhei com empresa no Brasil, tá? Pra facilitar. Então eu nunca tive esse trato pessoa física. E quando eu comecei aqui, eu comecei a ter esse trato pessoa física. E eu tenho um sério problema. Eu não somente empatizo com o meu cliente, como eu vivia, vou te dizer, no passado, o problema dele. Então o que aconteceu? Eu parei de dormir à noite. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Porque eu ficava, gente, esse cara precisa da residência, né? O que vai acontecer? E aí eu falei, gente, eu preciso de ajuda, né? E aí eu procurei um psicólogo / coach especializado em empresários e começou a conversar comigo, que ele falou isso pra ele, falou, Amanda, o fato de você empatizar com o seu cliente é algo ótimo pra você e pra ele, isso vai te trazer muito mais cliente, porque o que adianta também um advogado que não tá nem aí pro seu problema? Poxa, é importante que a pessoa esteja preocupada, mas se você viver a vida dele, não vai ser bom nem pra você, nem pra ele. Se ele está nessa situação, é porque a pessoa também gerou essa situação, então não se cargue com a responsabilidade do seu cliente. Né? Assim, empatize, que isso é ótimo, mas não vá além disso. Isso é um exercício diário, ainda, pra mim, tá? Hoje eu tenho muitos clientes, eu não consigo mais levar, mas tem sempre aquele caso, eu sempre levo 2 casos pro bono, gratuitos, ao mesmo tempo. Tá? Então, são sempre os casos que acabam tomando meu coração, né? Então, são situações assim que você vê que você precisa correr com uma coisa, que o governo não te dá a decisão, e aí eu fico um pouco mais preocupada, eu acordo no meio da noite sonhando com NIE, do nada na minha cabeça. Então, assim, não tô dizendo que eu seja perfeita e que saiba lidar com isso, mas hoje eu aprendi a lidar de uma forma muito mais tranquila do que há 4 anos, quando eu comecei a ter mais a empresa e ter mais trabalho, e que eu passava da empatia muito mais do que hoje. Ah, legal. Inclusive você, que ainda não viu lá o episódio da Karine, vou falar de novo, porque ele tem muito a ver com esse também, né? Interligado, são 2 assuntos importantes. Você que tá querendo vir pra cá e você não assistir esses 2 episódios, obviamente você não vai conseguir, enfim, chegar a uma residência, ou um processo, ou até mesmo a conseguir um aluguel, se regularizar de alguma maneira, tão rápido como vendo esses episódios, porque através disso você vai ter o conhecimento certo para você saber tomar uma decisão, até procurar o advogado certo, que tem isso, né? Muita gente procura o advogado errado,
Aí se estrepa no caminho. Quando é advogado. E porque a maioria é assessor, fala que é advogado nunca Até é. blogueiro, gente. É, Tá vendendo por aí coisa. Então você que não viu, corre lá. Tá aqui o episódio da Karine, viu, gente? Eu falo que a Karine, a gente, nesse grupo de advogadas, a gente precisa fazer um stand-up comedy, na verdade. Porque a gente fala muito sério, mas a gente dá muita risada também. A Karine é um carisma em pessoa também, tá? Gente fina demais. Profissional, fora da curva. E eu, por exemplo, eu vendo esse podcast há 5 anos atrás. Eu sempre trouxe esse perfil jurídico para mim, para os meus negócios, para os meus treinamentos, para os meus colaboradores, para minha vida cotidiana profissional. E eu sempre trouxe um perfil ali de uma série. Tem uma série ali especificamente que você quer aprender o que é direito, o que é jurídico, o que é um mundo executivo. Se chama Suits. Suits, você já ouviu falar? Sim, da mulher do príncipe, né? Da Mulher do Príncipe, verdade. Se ela não tivesse escutado, ia ser estranho, né? Verdade. Então, hoje eu sou formado em 8 temporadas de Suits. Entendi. Né? Sou formado em 8 temporadas de Suits. E isso foi o que me ajudou também a entender, porque lá é um papum. Harvey Specter dá na cara o tempo todo, o Mike, aí sobe a outra. É desse jeito, né? Então, é muito bom lidar com você, porque dá pra ver que você é direta e reta, não tem aquele bromance, não, tem que ser sim, sim, não, não, preto no branco, né? Exato. Isso é muito bom ser claro Sim, e direto. Exatamente. Inclusive, uma pessoa que não procura um advogado, inclusive antes de vir, ela sempre se estrepa, porque tem, como ela falou, os primeiros 30 dias. Muitas vezes você tem a questão das documentações, que se você não correr atrás, depois vai passar. E aí você vai correr atrás quando dá justamente 31 dias, já se ferrou, porque não tem como mais. Então, se você realmente quer se regularizar, porque senão depois você vai ter que ficar fugindo da polícia, né, amor? Perfeito. E não é legal. Claro, claro. Amanda, aproveitando dos brasileiros que não estão em Madrid e Barcelona, eles precisam resolver alguma coisa no consulado. Você é essa pessoa que faz esse trabalho também de apoio ao consulado, à embaixada brasileira? Sim, nossa empresa, nós temos um gestor administrativo, advogados não sei porque não podem atuar junto ao consulado, mas os gestores sim, então a gente tem um gestor que é filiado ao consulado, então a nossa empresa facilita assim os trâmites, mas sem querer fazer propaganda ou jabá do consulado, que eu não ganho nada para isso, o consulado tem o sistema e-consular. E atualmente qualquer um, mesmo estando aqui, consegue fazer certificado digital desde o Brasil de forma gratuita pelo e-notariado. Então, com esse certificado digital que você faz gratuitamente pelo site, você consegue atuar no e-consular e é super simples trabalhar com o consulado. Então, eu sou muito honesta com os meus clientes. Muita gente me liga, às vezes fala, Amanda, eu queria fazer meu passaporte, eu tô com dificuldade. Eu falo, você já entrou no e-consulado? Vamos entrar junto? Porque é muito simples, entendeu? Eu faço pra você, não tem problema nenhum. Eu até vou ganhar dinheiro, mas é que é tão simples que me dá dó. Caracas, é isso que acontece. Porque nós já passamos por situação dessa. Claro. Nós não temos um advogado, um consultor faz um trabalho pra gente por a gente morar longe do consulado. Sim. E aí a gente contrata um serviço, a pessoa vai lá, faz toda a burocracia, então envia pra gente e tal. Mas hoje tá bem mais facilitado. Muito boa. Sim, gente. Hoje, por exemplo, para fazer seu passaporte, você sobe tudo nessa plataforma e-consular, todos os documentos, envia por correio os originais e eles vão te encaminhar de volta o seu passaporte novo. Por correio, ou seja, você não precisa ir lá, você fez tudo pelo site. Procuração, que era uma coisa que muita gente precisava sempre ir no consulado. Hoje em dia você faz uma procuração diretamente no cartório do Brasil, online. Assinando online com essa assinatura digital que você faz gratuitamente pelo e-notariado. Então, eu acho que também a nossa função como advogado, não somente fazer a consultoria, que lógico, tem gente que fala pra mim, mas eu não tô afim de fazer. Ótimo, eu tô afim de ganhar dinheiro. Aí, nesses casos, eu ganho dinheiro. Mas, gente, dá pra fazer tudo sozinho pelo consulado. Eu acho que, nesse ponto, o Brasil tá super avançado e o consulado brasileiro aqui trabalha muito bem. O Brasil em si, através do mundo digital, a gente estava conversando isso no podcast passado. O Brasil em si, no mundo digital, a gente está evoluindo bastante comparado à Espanha e Portugal. Nós estamos passando 1000 anos-luz na frente deles, né? Sim. Estamos bem adiantados. É um país promissor no quesito disso. Inclusive, você que tá pretendendo vir pra cá ou conhece alguém, já envia já esse conteúdo lá para essa pessoa. Muita gente acha que já sabe de tudo ou procura na internet, faz informação.
as informações lá, acha que é tudo. Pois eu vou te dizer, as informações estão na internet, a maior parte é tudo errado. Sim. Porque Tem muita coisa desatualizada. Tá tudo desatualizado. E as leis, elas mudam constantemente. Tanto quando eu tirei meu documento, eu cheguei aqui, 3 meses depois tinha mudado a lei de novo. Então, se você quer tirar o processo da sua documentação, seja qual for, procure um advogado antes de começar a tomar essa decisão, ou pensar assim, eu vou economizar 300 euros, 500 euros, 1.000 euros, porque essa economia sua depois vai sair muito mais cara. Se é que não vai sair mais caro do que você imaginava, porque você faz todo um processo para você vir, e depois você vai pegar todo esse processo e vai jogar no lixo, porque você vai ter que pegar a sua malinha e voltar de novo. Aí volta o cão arrependido. Então são as pessoas que querem te achar, né? No caso, tem uma consultoria com você. Quais as suas redes sociais? Como é que essa pessoa consegue te achar? Bom, não sei. Pelo Instagram, @espana_, que é aquele tracinho embaixo, mas pode me encontrar por aí. Ali tem o linkzinho na bio, que vai ter o acesso ao WhatsApp de todo mundo da minha equipe. Tem o meu site, www.espanamas.com. Nesse site você entra e ali mesmo você já consegue agendar uma consulta comigo, se for necessário. Tem a plataforma de pagamento, tudo por ali. Olha, eu preciso de 2 conselhos. Vamos lá. Primeiro conselho, para aquele empresário que quebrou no Brasil e quer vir para cá se tornar um empreendedor, uma pessoa ativa no mundo do empresariado. Qual conselho você daria para esse jovem, para essa pessoa, para esse homem, para essa mulher que está vindo de lá começar aqui do zero? Gente, a quebra ela é financeira, tá? Tudo que você tem, você tá aqui dentro. Então, venha com muita vontade de trabalhar, porque é isso que faz a diferença. É a vontade de trabalhar. Maravilha. É o que eu disse, né? É muito mais suor do que a inspiração em si. É botar a mão na massa. Levantar no dia de chuva, levantar mesmo, no dia de sol e ir pra cima. Quando eu comecei com a Espanha Mas, foi bem na pandemia, né? Comecei em fim de 2009, eu abri oficialmente a empresa, a pandemia veio em março. E eu lembro que eu tinha 10 clientes, assim. E eu acordava todo dia, às 8, fazia meu exercício em casa e sentava na frente do computador até às 6 da tarde. E eu não tinha o que fazer. Eu li o Boy, eu entrava nos sites do governo para ver notícia. Então é isso, o trabalho, ele nunca pode ser confundido com um hobby, né? Ele não era o meu hobby, porque se eu ficasse todo dia acordado e falar, hoje eu não tenho nada o que fazer, então eu não vou trabalhar. Ia ser sempre um hobby. Né? Então o meu trabalho, ele sempre foi o meu trabalho. Então eu sempre acordei para trabalhar. E botar a mão na massa, é isso que faz a nossa diferença aqui, gente. Maravilha. A gente não tem medo de trabalho. Maravilha. E aquele conselho pro advogado que está vindo para cá e está precisando de um direcionamento? Olha, advogar não é fácil no começo em nenhum lugar do mundo, tá? Questionei muitas vezes a minha carreira. Mas siga firme nos seus propósitos, o direito é uma profissão linda, que a gente ajuda muita gente e persista, porque essas profissões, o médico, o advogado, o engenheiro, essas profissões clássicas, não são profissões que você vai ganhar dinheiro de imediato. Então a gente olha ali o youtuber ganhando dinheiro de imediato, o técnico de informação que está ganhando milhões, e essas são profissões que você vai ter que galgar com muita calma, com muita tranquilidade, ir atrás do que você quer e sempre trabalhando, não tem segredo. Maravilha. Amanda, você gostou? Eu adorei, minha primeira vez foi ótima. Foi bom pra vocês? Foi ótimo. Muito legal, você fala muito bem. É verdade, você fala muito bem mesmo. Sua mentalidade empreendedora nos encanta. Nós ficamos felizes de conhecer você, porque que bom. Também fiquei. Nesse mundo muito agitado, é bom a gente conhecer pessoas parecidas com a gente também, que quer mais coisas, que está fazendo mais coisas. Sim, e que além do mais dá uns murros no saco de pancada, né? Exatamente, vamos lá! A gente chegou aqui ao final do episódio, você que ainda não curtiu, já dá um likezinho aí, ó. Gente, coraçãozinho, você não tá vendo aí, não? Curte aí. O like não, o like dá não tem assim, ó. Like. Todo mundo. Gente, já compartilha aí com alguém, tenho certeza que tem alguém no seu entorno que precisa vir, ou que quer vir, ou que já tá aqui, ou enfim, até mesmo você, já compartilha com alguém. E obviamente, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, gente. Porque obviamente, se você quer que a gente continue entregando conteúdo pra vocês, né, a gente precisa obviamente continuar crescendo, senão não tem como a gente continuar aqui, né, colocando nosso precioso tempo nesse podcast pra trazer um conteúdo 100% gratuito nesse momento pra vocês, tá? É isso, recebemos aqui a Amanda Clabin, queremos agradecer sua presença. Vários episódios estão aqui.
Temos a tag aqui do lado, eu acho que aqui em cima, e também tem uns vídeos aqui à direita sendo indicados para você, tá ok? E foguete, vai para cima que foguete não tem ré. Decola.